Está começando mais um podcast aqui do Grupo Cris Manfro e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante discutido e, por outro lado, polêmico. A gente vai falar hoje sobre dependência emocional, mas sob uma nova ótica, né? Vamos falar sobre quais são os mitos e verdades sobre esse tema, sobre dependência emocional. Mas antes de eu chamar a Cris aqui para conversar com a gente sobre esse assunto, eu queria dar um recado para você que está nos ouvindo, que é uma mulher bem-sucedida na sua carreira profissional, uma mulher empreendedora, mas que por algum motivo está passando por algum problema no seu relacionamento, por alguma dificuldade no seu relacionamento, seja por falta de conexão, dificuldade de dialogar, diminuição da intimidade. A gente aqui do Grupo Cris Manfro disponibilizou alguns poucos horários com um especialista do time da Cris para conversar com você. E nessa conversa, são 45 minutos com alguém da equipe da Cris, você vai ter a oportunidade de fazer uma análise do seu relacionamento. E junto com um especialista, tentar buscar alternativas para resolver o principal desafio que você está enfrentando hoje nesse relacionamento. Então, primeiro, é identificar qual é esse desafio, essa principal dificuldade. Segundo, quais são as alternativas? Traçar as alternativas para solucionar essa principal dificuldade. Se faz sentido para você, se você acha que isso vai ajudar você, clica aqui no link que eu vou disponibilizar aqui embaixo na descrição, preenche o formulário, que daí alguém da equipe vai entrar em contato com você para agendar o seu horário, tá bom? Então vamos lá. Cris, hoje a gente vai falar sobre, então, dependência emocional. Um tema um tanto discutido e polêmico. E eu posso começar já te fazendo uma pergunta? Claro. Primeiro, o que é dependência emocional? Como que a gente... Qual é o conceito de dependência emocional? Antes da gente entrar assim, de forma mais profunda. Assim, mais do que um conceito, né, é ter um entendimento do que seja. E tudo que eu for falar hoje, eu não quero deixar no nível do conceito, mas no nível do entendimento de vocês. Porque a dependência emocional é uma coisa extremamente sofrida. Extremamente sofrida. E o que ela é? Ela é um padrão de comportamento. Onde a pessoa busca constantemente atenção, constantemente sentir a sensação de ser amada, de aprovação, porque a aprovação está ligada a essa questão de ser querida, de ser amada. E, claro, focando o quê? Focando que não haja rejeição e, principalmente, que não haja abandono, né? A sensação de abandono, de não ser amada, é desesperador para uma pessoa com dependência emocional, né? E a gente está podendo falar desse tema, como outras pessoas também falarem desse tema, independente da maneira que falem, é muito importante. Aí tu pode me dizer, Cris, mas esse tema está tão batido, todo mundo fala nisso. Sim, mas todo mundo fala nisso porque hoje se identifica isto. E quando a pessoa não se identifica assim, é importante também ter podcasts como o da gente, que ela possa dizer, putz, eu não pensava, mas eu estou me identificando ali. E eu tenho muito sofrimento, né? Então, quando a pessoa tem dependência emocional, dentro dessa história do conceito, ela sofre muito. Ela sofre de ansiedade, ela sofre de tristeza, ela sofre de baixa autoestima, mesmo que a estima dela não seja baixa. Mas ela passa a sofrer por estar nesse círculo, que é um círculo de
buscar ser amada, se sentir rejeitada, buscar ser amada, se sentir rejeitada e não conseguir sair disto. Mas por ser um tema, assim, tão discutido, também não pode ter virado um clichê. Por exemplo, assim, eu taxar que eu sofro de dependência emocional, mas daqui a pouco não necessariamente é dependência emocional, como se fosse uma moda ruim, mas digamos assim, moda dizer assim, sofro, sabe? Sim. Dizer eu sofro de dependência emocional, eu não escuto. Mas eu escuto assim, a minha parceira ou o meu parceiro sofre de dependência emocional. Porque muitas vezes a queixa, a pessoa que sofre de dependência emocional, nem sempre ela se vê como eu estou tendo uma coisa que está extrapolando. Porque a marca registrada da dependência emocional é a busca do afeto extrema, sem limites, vamos dizer assim. E permanente, porque é desproporcional, é excessivo a forma como a pessoa busca isso. Então, geralmente, quem fala é o parceiro, que diz, meu Deus, essa pessoa é um chiclete, essa pessoa é um grude, essa pessoa é uma perseguidora, porque a pessoa fica o tempo todo ali. E a pessoa diz, não, eu não faço isso, não tem nada a ver com isso. É a pessoa que não me dá o retorno, é a pessoa que me deixa no vácuo, é a pessoa que, de alguma maneira, se alimenta, muitas vezes, da dependência da outra. Isso é muito comum e pouca gente fala do quanto a dependência emocional, mesmo sendo excessiva, mesmo sendo desproporcional, mesmo sendo incômoda, de certa forma, muitas vezes abastece o outro. Porque o outro fica numa posição evitativa, mas quando sente que muitas vezes a pessoa outra está conseguindo maneirar isso, a pessoa vai lá e faz um vácuo, o que faz a pessoa se desesperar e voltar. Ou a pessoa, quando diz, quer saber, que vá, né? Vai saber se não é um livramento. A pessoa vai lá e traz de volta. Então, é um ciclo, muitas vezes, que de alguma maneira se retroalimenta. Deixa eu refazer minha pergunta. Vamos supor que eu estou conversando com um amigo, sei lá, numa roda de amigos, né? Ok. E falando sobre o meu relacionamento, né? Geralmente, quando a gente fala do relacionamento para os amigos, a gente vem trazer os problemas, os defeitos e tal. Claro. E aí, um amigo fala assim, olha só, você é dependente, você é totalmente emocionalmente, como é que é? Emocionalmente, você é dependente Isso, emocional. você depende emocionalmente daquela pessoa, você é dependente emocional daquela pessoa. E aquela pessoa, às vezes, se vê com aquele rótulo, e a impressão que, às vezes, eu tenho é que, por conta dessa discussão excessiva, né, sobre esse assunto, às vezes se cria esses falsos diagnósticos. Eu não sei Perfeito. se isso é... Não. Isso que tu está falando é perfeito. E não é só essa palavra dependência emocional. Eu entendi agora o que tu quis dizer. Não é só a dependência emocional. Infelizmente, os relacionamentos hoje têm vários clichês. Basta um casal entrar em crise para as pessoas dizerem nosso relacionamento é tóxico. Isso. Já está na boca, assim, ó. Nosso relacionamento é tóxico. Aí as pessoas dizem, meu relacionamento é tóxico. Segundo, é o parceiro abusivo. Eu sofro abuso. Minha relação que eu tenho é abusiva. Aí você vai ver e você vai analisar, não, ela tem uma relação com problemas. E como a pessoa não está fazendo como ela espera, ela já diz, isso é um abuso. Isso, com mulheres bem-sucedidas, isso é muito comum. Basta o cara erguer um pouco a voz, às vezes. Ela diz, isso é um relacionamento tóxico, toda uma relação abusiva. Infelizmente, o rótulo, ou o diagnóstico, as pessoas vivem diagnosticando. Fulano é bipolar, aquele fulano é narcisista. As pessoas jogam rótulos que, infelizmente, eles fecham possibilidades. O rótulo tu és médico, o rótulo sempre fecha possibilidades e não abre possibilidades.
não é diferente com a dependência emocional. Então, a dependência emocional, relação tóxica, relação abusiva, ele é narcisista, ela é bipolar, é muito em voga. É colocado inadequadamente por pessoas que psicologizam as coisas. Muita gente psicologiza. Está cheio de psicólogo de bar. Cheio. Bem como tu disse, estamos lá e a pessoa entendida em relacionamentos, ela começa a te diagnosticar, a diagnosticar teu relacionamento. E o que é pior? Cai fora. Cai fora porque dobrando a esquina tem coisa melhor. Não investe nisso. Para que tu vai investir? Está trazendo incômodo? Troca. É que nem eletrodoméstico. Deu problema, põe fora, compra outro. Pega outro. Muitas mulheres bem-sucedidas caem nesse conto do vigário. Você não acha que, às vezes, é mais fácil eu colocar o rótulo do que tomar uma decisão e uma ação para fazer melhorar? Como se fosse uma fuga? Claro. Pode ser? Isso pode acontecer? Claro, mas não é bem como fuga. É que quando tu faz um rótulo, tá? Se a tua visão fecha, o teu desânimo, e eu até falava sobre essa semana na mentoria avançada sobre a questão do desânimo, muitas vezes o desânimo é uma questão de ponto de vista. Mas se tu taxa, diz, é narcisista, fechou possibilidades. Minha relação é abusiva, tu vai olhar para a tua relação com esperança? Tu vai olhar para a tua relação achando o que nós podemos fazer para mudar um tipo de funcionamento, para ter um funcionamento saudável, uma relação saudável? Não, tu vai dizer, não, se ela é abusiva, eu tenho que terminar ela agora. E, óbvio, tem vezes que é abusiva. Mas a grande maioria das vezes não é abusiva. O casal pode estar tendo reações abusivas. Reações que extrapolam. Por quê? Porque na briga a gente sempre extrapola de um jeito ou de outro. Ninguém briga jogando flores. Como é que a gente briga? A gente briga, vamos ser bem sinceros, abrindo a caixa de ferramentas e dizendo, escolham as suas armas. Lembra que antigamente tinha no faroeste aquele negócio? O cara trazia, quando ia para um duelo, né? Os caras iam para um duelo, eles traziam uma caixa. Daí eles abriam a caixa e você escolhia o que você queria como arma. Não é diferente no casal. Quando um casal vai para a briga, cada um escolhe, assim, as suas melhores armas. Tipo, bem que minha mamãe disse que eu não devia ter casado com você. O pior ainda é, tipo assim, eu devia ter casado com o Alexandre. Desde o cara diz, o quê? O que tu disse? Não, nada. Tipo assim, o golpe é pesado. O golpe é pesado. E aí a pessoa já diz, tem um relacionamento abusivo. Tô com um narcisista. Ela é bipolar. Basta a mulher ter uma crise de desespero, é bipolar. É louca, é bipolar. E, infelizmente, ainda as pessoas dizem assim, vai lá, procura a Cris Manfro. Mas não como quem diz, vamos buscar ajuda de verdade, vamos buscar solucionar o problema que a gente tem. Mas quando fala na briga, fala ou desvalorizando o outro, você precisa de terapia. Ou como uma agressão mesmo, vai buscar terapia. Ou vai lá buscar a mentoria da Cris Manfro, se tu aprende alguma coisa. E no sentido agressivo. E isso é desanimador. Muita gente não procura, às vezes, uma ajuda que está ali, porque ela diz, não é eu que preciso, é o outro. E perde a grande oportunidade de se ver, de ver o seu relacionamento sem rótulos. De ter o entendimento, eu tenho dependência emocional mesmo? Bom, mas o que eu faço com isso, então? Como eu lido com esse sentimento que eu tenho, que é um sentimento, Rodrigo, muito sofrido. O sentimento de se sentir rejeitado pela outra pessoa é horrível. Eu até recebi de uma amiga essa semana, eu comecei a rir sozinha. Que ela dizia assim, era uma chargezinha. E dizia assim, amiga, tu acha que eu devo mandar mensagem para ele?
Daí a amiga disse assim, sei lá, cada um se humilha, se humilha o quanto quer. Daí ela disse assim, ok, acabei de mandar, ok, valeu, acabei de mandar mensagem para ele ainda não respondeu. Tipo, aquela ansiedade, aquela angústia, quando a amiga fala em humilhação, ela nem escuta. O que ela quer é receber a resposta da pessoa amada. O que ela quer é não se sentir rejeitado pela pessoa foco do seu amor. Freud dizia, olha que eu me lembrei agora, Freud dizia que se você quer entender o que seja angústia, a palavra angústia, é você imaginar perder o teu amor ou o amor dele por você. Quem já sentiu aqui, ó, aqui na pele, eu já vou falar sobre as verdades e as mentiras sobre a dependência emocional, ou seja, você pode ter já passado por isso em algum momento. Quem já sentiu aqui, respeita. Porque geralmente, Rodrigo, eu vejo muito isso. As pessoas dizendo, ai meu Deus, aquela pessoa lá é dependente da fulana, ou a fulana é dependente do ciclano, como uma coisa pejorativa, sem compreender o quanto isso causa sofrimento. E como que isso se manifesta no dia a dia? Tem pessoas que estão nos ouvindo aqui que pode ter dúvidas. Será que o que eu estou passando aqui, será que eu sou dependente emocionalmente do meu parceiro ou não? Como que ela pode identificar isso no dia a dia? Como que as coisas acontecem? Boa. A pessoa está sempre buscando a aprovação da outra pessoa. Tem uma dificuldade gigantesca de dizer não ou de fazer qualquer coisa que a outra pessoa desaprove. Por quê? Porque ela está sempre buscando a aprovação. Não é raro a pessoa simplesmente abandonar a sua vida e se tornar literalmente uma doadora para os outros, né? Quando essa resposta vem de forma positiva, isso não é muitas vezes identificado como uma dependência emocional, mas pode ser. Por exemplo, eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma viagem, vou fazer um curso, quero fazer entrar para a faculdade, vamos supor, eu quero fazer uma faculdade e tal. E ela vai lá e pergunta para o parceiro, ou como se... E aí ele diz sim ou não, e isso define a atitude que ela vai tomar. Sim. Estou tentando exemplificar. Sim, pode ser um exemplo, sim. Porque, na verdade, o que ela faz? Ela passa a viver a vida do outro. O que o outro gosta, os hobbies que o outro gosta, os passeios que o outro gosta, os amigos que o outro gosta. Ela passa a se anular em todos os sentidos. Uma coisa que se percebe muito, ela passa a viver não só em função das coisas do outro, mas ela só se sente de valor quando validada pelo outro. Então, por exemplo, quando não se é um casal, digamos um casal casado na mesma casa, por exemplo. Pode ser um casal casado também, pensando bem. A pessoa está sempre à espera de uma resposta no WhatsApp. A pessoa não consegue mais se concentrar. Por isso que eu falei que extrapola nas coisas que tem que se concentrar. Porque como ela está insegura, como ela está ansiosa, a ansiedade é a marca registrada da dependência emocional. Então, ela não consegue mais focar nas suas coisas. Ela foca nas coisas do parceiro, nas respostas. Não me vinha a palavra, agora veio a palavra. Ela foca nas respostas que o parceiro dá. Se o parceiro não dá, se o parceiro deixa num vácuo, se a pessoa desaprova, então nem se fala. Se a pessoa não valida. Então, ela é, de certa forma, alimentada pelos sinais de afeto do outro. Se é uma pessoa evitativa, bom, fica pior ainda, né? Porque aí, geralmente não é muito difícil uma pessoa perseguidora com uma dependência, quase todo perseguidor em níveis diferentes. Todo perseguidor emocional é um dependente emocional? Não. Mas
quase todo dependente emocional se torna um perseguidor emocional, porque fica buscando o afeto, a atenção, só que de maneira exagerada, muito profunda e exagerada. Então, eu vou te fazer uma afirmação. Você me diz se é mito ou é verdade. Tá. Mulheres bem-sucedidas na sua carreira profissional, mulheres que já atingiram o seu sucesso financeiro ou sucesso profissional, elas não sofrem de dependência emocional. Isso é um mito ou uma verdade? Totalmente mito. Totalmente mito. Até porque a dependência emocional ela não está ligada necessariamente à baixa autoestima. Uau! Olha isso. Ou seja, mulheres bem-sucedidas com boa autoestima podem se ver em determinada situação numa dependência emocional. Por quê? Porque a dependência emocional ela está ligada a experiências passadas, em situações vividas ou social, ou com pai, ou com mãe, né? Ou experiências vividas por ela, pela pessoa em outros relacionamentos que são engatilhados por situações de agora. Entra também a personalidade, claro. Entra a personalidade, entra o ambiente do que ela está vivendo agora. Nesse ambiente tem a ver também com o parceiro, porque se é um parceiro validante, se é um parceiro que assegura o amor, eu gosto de fazer assim, tem uma palavra em inglês que é o attachment, né? É assim, né? Eu gosto de imaginar assim, ó. Tudo bem, ela fica tranquila, mas qualquer movimento evitativo engatilha um alarme. Mas, Cris, eu nunca senti isso com nenhuma pessoa que tenha passado pela minha vida. Bom, primeiro, talvez nunca uma pessoa tenha tido para você uma importância, ou tenha mexido com a tua emoção com tamanha importância. Segundo, outras pessoas podem ter mexido com tamanha importância, mas asseguravam essa mulher no afeto. Se a pessoa diz, não, Cris, mas ele me assegura no afeto, mas é eu que me sinto insegura. Bom, aí é porque isso engatilha alguma coisa dentro da pessoa, que às vezes nem tem a ver com a relação agora. Tipo, Cris não tem porque ela ter tanto ciúme. Cris não tem porque ela se sentir insegura. Eu amo ela, eu gosto dela, eu digo isto para ela. Mas ela me sufoca às vezes pelo desespero que ela sente. Outras vezes não, a pessoa diz, olha, eu gosto dela e pronto, mas é isso. Tá, mas como é que você faz? Ele não aparece, ele não liga. O pior tipo é o que dá dupla mensagem. A pessoa que é dependente emocional, geralmente ela está ganhando dupla mensagem. O cara diz, claro que você é importante para mim, uma semana sem ligar. Aí ele vem, aí ele fica. Daí a gente se vê amanhã, ele diz, talvez. O talvez quebra as pernas. O talvez quebra as pernas. Daí a pessoa diz, não, mas eu venho. Daí a pessoa vem. Aí tranquiliza. Tranquiliza, mas aumenta a angústia de querer de novo. E aí a pessoa não vem. Ou responde monossilábica. Aham. Ok. Põe um emoji. Eu tenho uma paciente que diz assim, ó, eu odeio quem inventou esses emotion. Eu odeio isso. Porque daí eu digo, nossa, eu estou morrendo de saudade de você, que vontade de te ver. A pessoa assim, põe um positivo. Dá uma raiva. Põe um positivo. E aí engatilha um desespero total dentro da pessoa. O que isso quer dizer? Que ele também está com saudade? Que ele achou legal o que eu escrevi? E aí a pessoa, mesmo sem ser dependente emocional, como um diagnóstico, ela pode entrar num funcionamento de dependência. E a pessoa, eu não sei como é que é o nome que se dá. Tá. Eu vou falar assim, a pessoa que domina,
né, ali tem o dependente e o dominador, não sei, nessa relação, né? Ela pode fazer isso de forma sem querer? Pode. Pode fazer sem querer, pode fazer por querer. Por querer é aquela pessoa que se alimenta conscientemente disso, que adora ver a pessoa ali caindo de quatro, tipo, dá uma olhada, ainda mais mulheres bem-sucedidas, né? Inconscientemente também, a pessoa se abastece sem querer daquele afeto, daquele apego, sem necessariamente, às vezes, ter um desejo real ou uma vontade real até para com a pessoa. Ou tem, mas se sente bem nesse funcionamento, né? E isso é uma coisa engraçada. Um mito, já que tu perguntou de Vamos lá. mitos, Aham. um mito, Rodrigo, é imaginar que o dependente emocional tem fraqueza, Que ela é dependente porque é fraca? porque é fraca. Porque é fraca. Tanto que mulheres me procuram. Mulheres, pensem, o legítimo mulherão. E me dizem, eu estou me desconhecendo. Por quê? Que Cris? Olha a mulher que eu sou, olha a fraqueza que eu estou. Fraqueza? Não, isso não é uma fraqueza. A dependência emocional é mais do que uma fraqueza. Ela é um funcionamento, um comportamento que envolve N fatores. A gente podia fazer um congresso falando sobre isso, porque não ia faltar tema para poder especificar cada coisa, cada experiência que a pessoa teve. Geralmente, pessoas que sofreram abandono, rejeição, que têm uma ferida no afeto, que muitas vezes não é aberta porque a pessoa leva seus relacionamentos en passant. E leva en passant exatamente para não vir sentir a dor ou da rejeição ou do abandono. Até que um dia alguém realmente se torna importante para ela. Ou ela se permite se abrir. Mas assim que se permitem abrir, surge um alarme interno. Tipo, olha, o que eu estou sentindo eu nunca senti. Eu tô perdida, eu estou me desconhecendo. Cris, eu fico no WhatsApp para ver se a pessoa está online. Cris, eu fico olhando para ver se alguém curte, alguma mulher curte, ou se ele curte as coisas de alguém. Eu estou ficando louca. E realmente essa palavra é a palavra que eu escuto. Eu estou ficando louca. Não, isso não é loucura, tá, gente? Isso é um padrão de comportamento. Pode vir a loucura? Sim. Pode vir a loucura. Por quê? Porque eu costumo brincar com as minhas alunas e com as minhas mentorandas que entre a loucura e o desespero tem um fio de cabelo. É muito fácil você passar de um para o outro. E isso confunde muito a pessoa, né? Então, muitas pessoas me dizem assim, é outro mito, tá? Você não tem a força de vontade para se livrar disso. E não é se livrar dele, mas para parar com esse funcionamento. E, pelo contrário, a pessoa faz toda a força do mundo. Não, hoje, só por hoje, que nem viciado, né? O funcionamento é muito parecido do ciclo do... Só por hoje, Jesus, eu não vou ligar. E ela aguenta, assim, até o início da noite. Dela diz, tudo bem com você? E o que isso faz se sentir? Eu sou fraca. Cadê a minha estima? E não, ela tem autoestima. Só que quando ela se questiona, ela se sente inadequada. Você que está ouvindo aí, que é mulher, eu vou te dizer que o sentimento que mais vem é de inadequação. Isso não só na dependência emocional. Mulheres bem-sucedidas, quando não conseguem se controlar como um negócio, no relacionamento como um negócio, e cede a sua emoção, a primeira sensação que vem é, eu sou inadequada.
E você falou ali antes sobre vício, né? Na verdade, o nome é o mesmo, né? Dependência Isso. química, dependência alcoólica, dependência Sim, emocional, né? sim. Ahn, Outra coisa que também é um mito. E eu acho importante a gente falar, porque eu sei que quem nos escuta aqui não são só mulheres. Um dos mitos é achar que a dependência emocional é uma coisa feminina. Não é. Sinto informar. Mas homens, mulheres, gays, né? Relacionamentos homoafetivos sofrem a mesma coisa. Sofrem a mesma coisa. E, Cris, que verdades, por exemplo, tem, né? A verdade é que a primeira sempre tem um desnível entre o eu e o outro, que nós trabalhamos muito na mentoria. Isso é uma verdade, Cris, é uma verdade. E esse desnível não necessariamente é imposição social, pelo contrário, às vezes em quando a pessoa está totalmente apaixonada por um funcionário seu. Tipo, ela tem poder, ela é a dona da empresa, ela tem a melhor condição financeira e se sente igual. Por quê? Porque ela não tem a mesma resposta afetiva do outro. Ou seja, o outro não transmite um afeto seguro. É como uma criança pequena. A criança pequena, se ela tem um afeto seguro, ela fica de boa. Ela se agarra em desespero nas pernas da mãe quando a mãe se afasta? Não. Não. Ela diz: tchau, mamãe. Tchau, mamãe. O dependente afetivo, ele se agarra e entra em desespero se sente a pessoa, de alguma maneira, se afastando. Ou se ela tem a sensação de rejeição ou de abandono. Pode-se dizer uma carência Sim, afetiva? sim, pode-se usar uma carência afetiva, sim. Pode ser. E ela tem isso do pai, ela tem isso da mãe? Pode ser do pai, pode ser da mãe, pode ser dos dois, pode ser por uma situação social, pode ser por experiências vividas. E claro que tudo isso unidos à personalidade e unido a coisas que a pessoa possa ter vivido, né? Que eu achei que tu ia perguntar alguma coisa. Não, não. O que eu tô Então, pensando? uma verdade que eu já posso te falar. Uhum. Uma verdade, Rodrigo, é que a pessoa busca constantemente aprovação. Para tudo. Para tudo. E a necessidade de aprovação é sempre para evitar o abandono. Então, quando uma pessoa diz assim, eu estou me sujeitando, muitas vezes não é uma forma de expressão, é verdade. Não é um pensamento disfuncional. Por isso que é tão importante a gente avaliar caso por caso, porque cada caso é um. A mesma coisa que engatilha a dependência emocional de um engatilha no outro, não. São coisas diferentes. A mesma forma com que a pessoa reage a isto é igual? Não. Uns reagem com tristeza, uns reagem com ansiedade, uns reagem com ataque. E geralmente quando reage com ataque, buscando esse afeto, buscando tentar suprir essa carência, o que o outro faz? Se eu protestasse com você atenção, afeto com você e fosse atacando, o que você faria? Tu se aproximaria de mim? Não entraria numa defesa. Sim, que é o que geralmente acontece. Então, automaticamente a pessoa faz assim. Só que daí, quando ela vê a pessoa fazendo assim, no desespero dela, ela começa automaticamente a se sujeitar a qualquer coisa. A qualquer coisa. Por quê? Porque ela quer a pessoa de volta. Por isso, prestem atenção. A frase mais incrível que eu já ouvi sobre dependência emocional, tá? É que ser dependente emocional
é ser abusivo consigo mesmo. Uau! Olha isso. E faz total sentido. Ser dependente emocional é ser abusivo consigo mesmo. E quem já sentiu isso na pele, aqui, ó, na pele, sabe o que eu estou falando. E, Cris, quando uma pessoa ela sente que pode estar sofrendo por isso, né? Ou se identificou com algumas coisas que você colocou aqui, o que ela precisa fazer? Quais são as atitudes que ela precisa tomar para conseguir resolver esse problema? Bom, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é buscar identificar nela que sentimentos, que pensamentos e que comportamentos ela realmente está vivenciando e sentindo. Por exemplo, eu me vejo buscando o tempo todo aprovação. Eu, de alguma maneira, extrapolo, né? Passo dos limites. Né? Sofro profundamente se eu imagino a pessoa objeto do meu amor longe de mim. Eu cobro o afeto, a atenção de maneira desproporcional. E o principal, o quanto eu sofro. O quanto eu sofro. Porque esses dias uma pessoa me disse assim, Cris, faz uns 3 meses que eu me desconheço. E eu me desconheço porque desde que eu me apaixonei, ou desde que eu tenho amor por essa pessoa, ele passou a ser o centro de quase tudo da minha vida. E eu percebo isso, eu identifico isto em mim. E o pior é que ora eu sinto que ele está comigo, ora eu sinto que ele não está comigo, ora eu sinto que ele me quer, ora eu sinto que ele não me quer. E aí eu entro num processo de bem me quer, mal me quer, bem me quer, que eu estou tão cansada, Cris, e o cansada dela não era cansada, era triste. Ela usou o termo cansada, mas eu usei para ela triste. Que ela estava despedaçada. Então, o que ela fez e o que você que sente isso tem que fazer? Primeiro, são várias formas. Você pode buscar, por exemplo, um atendimento individual. Para quê? Para que você possa identificar que gatilhos estão fazendo você passar por isso. É a pessoa? É a importância que tu está dando para a pessoa? É alguma ferida que foi aberta, que não tem nada a ver com esta pessoa, mas que te desenvolveu toda essa carga emocional de medo do abandono, medo de rejeição, né? E eu vou te dizer que muitas mulheres que têm uma dependência emocional não expressa, muitas vezes procuram vários relacionamentos, onde elas sentem que elas têm controle. Qual é o resultado disto? Infelicidade. Porque elas acabam ficando num relacionamento cômodo, onde elas se sentem no controle, e não no controle necessariamente do outro, mas no controle da situação, mas infelizes. Eu tinha uma paciente que ela sempre tinha homens que ela dizia, senta. Ele sentar. Deita. Agora rola. Deus para ela, compra um cachorro. Compra um cachorro, porque com um cachorro tu vai ser feliz fazendo isso. Com um homem, você não vai ser feliz fazendo isso. Porque mesmo que o homem faça exatamente o que você quer, não é o que você quer. A gente foi ver, ela tinha realmente vivido uma dependência emocional numa relação que tirou ela do prumo.
tirou ela dos trilhos. Ela me dizia, me tirou dos trilhos. Eu gostei de ver ela como... Porque ela era Gente, ela era uma máquina. E ela foi se dar conta disso durante esse trabalho. Claro. Mas, na verdade, o que ela percebia era a troca de A relacionamentos. Ela não conseguia, infelicidade dela. infelicidade. Tipo, por que eu não dou certo em nenhum relacionamento? Porque ela era uma máquina, quando eu digo, imagina uma máquina de trem. Milionária. Milionária não é uma metáfora. Ela era milionária. Milionária. Um trator trabalhando, bem-sucedida em tudo e bem-sucedida, entre aspas, nos relacionamentos, porque ela tinha um monte... Ela era impossível não gostar dela, essa que é a verdade. E ela conquistava quem ela quisesse. Mas quem ela quisesse era quem, de alguma maneira, ela tinha o controle da situação. Então, ela tinha sido casada já com alguém que ela não gostava. E como é que casou? Porque um monte de gente casa assim. E, infelizmente, eu sinto dizer isso, mas muita gente casa assim. Ainda mais hoje em dia. É cômodo, é prático, é funcional, vou casar. O que acontece? Dali 2 anos, acabou o encantamento, acaba aquela festa maravilhosa de casamento, terminam de pagar as contas, se separam, porque não vem mais nada em comum. Né? Bom, hoje, ela tem um relacionamento com uma pessoa que não é narcisista, não é abusivo, nada disso, mas ela entende que os gatilhos que ela tem é uma coisa que ela tem que aprender a lidar. Então, para isso, ela faz terapia individual, mas ela sabe de mim que o que eu acharia melhor para ela não é o atendimento individual. Vai dizer, como assim? Mas tu vai estar jogando contra você? Não. Não. Porque eu acredito que a mentoria, e uma mentoria de relacionamento, nesse caso, ela é muito mais rica. Quer dizer, por quê? Porque além do conteúdo, além do trabalho vivencial, além dela ter o trabalho pessoal, ela tem o grupo. E a troca do grupo é uma coisa extraordinária. Porque é diferente quando você vê, você se põe em comum diante das pessoas que dizem, já passei por isso. Caraca, tô passando pela mesma coisa. E isso que tu sente não é fraqueza. Você não é louca, tá? Não é a Cris dizendo, né? Não, a pessoa diz, olha, eu vivenciei isso e eu aprendi. Né? Funciona muito o atendimento de casal. Quando? Quando um dos dois diz, eu vou morrer sufocado. Eu não consigo respirar e ela é um poço sem fundo. Agora deu para ter crise de ciúmes, Cris. Agora deu para entrar em desespero se eu me atraso 5 minutos. E você vai ver alguma coisa engatilhou. Então, outra coisa muito importante dizer. Nunca diga, o que eu estou sentindo eu não tenho por que estar sentindo. Uhum. E nunca diga para uma mulher que o que ela está sentindo ela não tem por que estar sentindo, que tu vai cutucar a fúria dos titãs. De alguma forma é legítimo. Pode não ser legítimo pelo que ela está vivendo agora. Mas o que ela está vivendo agora pode estar engatilhando algo muito legítimo dentro dela, que quando vem à tona a pessoa diz, uau. É tão difícil para mim eu conseguir imaginar uma pessoa, independente, mulher ou homem, bem sucedido na sua carreira profissional, né? Enfrentar situações assim dentro do relacionamento. Para mim, eu não consigo visualizar isso, sabe? Porque De às novo. vezes aparenta assim aquela pessoa forte, firme, né? Alegre. E dentro de um relacionamento, muitas vezes tá nessa situação. De novo. Por quê? Porque
socialmente, a gente, por exemplo, é carregado de pré-conceitos, né? Pré-conceitos é conceitos já pré-estabelecidos que uma pessoa, por exemplo, bem-sucedida e tal, primeiro que não tem nem por que se importar com o amor, o que é um mito. Porque no fim da vida, o que você quer é alguém segurando a tua mão. Tá? Não inventaram outra forma mais terapêutica, por exemplo, da gente crescer na vida do que amar e ser amado. A gente nasce, Rodrigo, querendo conexão. A gente nasce querendo conexão. E, veja bem, eu estou cometendo um erro aqui. Porque eu estou falando de relacionamento afetivo, homem-mulher, ou homoafetivo, mas isso se estende não só para relacionamentos amorosos. A dependência emocional pode ser de uma mãe, pode ser em relação a um filho, pode ser em relação a um pai, pode ser em relação a amigos. Basta a amiga fazer um programa com outra amiga e não a convidar, que acaba com a pessoa. Acaba, não importa a conta bancária dela, não importa ter um monte de outros amigos, ela não ter sido convidada especificamente para aquilo, acaba com ela. Porque denota rejeição, denota abandono, denota menos-valia. Então, digamos assim, existe uma linha ali que separa... Porque, lógico, se acontece uma situação dessa, seria, digamos, natural a pessoa se sentir triste, ficar chateada. Mas o que define ou que separa o natural do patológico é o excesso. O extrapolar. Extrapolar. Passar de limites, a busca de atenção, a busca de aprovação, a busca de afeto, a busca de validação. Extrapola. Quando eu falo extrapolar, não é assim, tá. É tipo assim, a pessoa mentalmente se sentir em abstinência quando não tem um reforço externo. Pode ser da mãe, pode ser do pai, pode ser do filho, pode ser... E aí isso traz muito prejuízo para a vida da pessoa e muitas vezes para outra pessoa também. Eu lembro de uma mãe, só para não ficar só no amoroso, eu lembro de uma mãe que quem me procurou foi o filho. O filho chegou para mim com 27 anos e me disse, eu preciso de tua ajuda. E já começou a chorar. Pensei, sofrendo de amor. Sim, mas não era pela parceira, ele não tinha parceira. Quer dizer, tinha entre aspas. Ele me disse, Cris, a minha mãe ficou viúva quando eu tinha tantos anos, e desde lá era ela e eu e ela, e a gente dormiu juntos até bem pouco tempo, o que não é incomum, tá? É muito mais comum do que tu possa imaginar. E a gente fazia os programas juntos e ela cuidava de mim, eu cuidava dela, mas eu agora vou realizar um grande sonho. Quer dizer, eu não sei como realizar o sonho. Qual é o sonho? Ele tinha terminado a formação dele, feito uma especialização e ele buscou uma bolsa para a Inglaterra. E ele ganhou a bolsa. E ele ficou eufórico, ele ficou numa faceirice, ele ficou numa alegria, ele foi e contou, mãe, eu consegui uma bolsa assim, 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 e contou para ela. Coisa que ele nunca tinha falado, exatamente nunca tinha falado, porque inconscientemente ele já sabia. E ela vibrou, Rodrigo, vibrou e disse, meu Deus, mas que legal. Porque o que tu esperaria? Que ela não gostasse, né? Não, ela disse, meu Deus, mas que notícia maravilhosa, que coisa incrível, que bacana e tal. E quando é que nós vamos? E aí ele disse, mãe, é que não dá para ir, porque eu vou ficar num lugar de estudantes
que é a única maneira que eu tenho como ir, assim, assim. Ela disse, não, não, claro que não. Você não vai, ou eu vou. E é isso. Nossa. E não falamos mais nisso. Ele foi, tá, Rodrigo? Sem ela. Ela era uma mulher jovem, que não tinha amigas, que não tinha uma vida, que não tinha nada, e eu trabalhei com os dois, para que os dois trabalhassem a dependência emocional um do outro, que era legítima. Era legítima, porque num momento, aquilo foi muito importante, mas não podia continuar assim, né? Que o afeto não iria diminuir, mas o funcionamento tinha que mudar. Ou a vida dele parava ali, a vida dela parava ali. E uma coisa que eu me lembrei agora... Até me arrepiei essa história. E sabe por quê? Porque eu me lembrei agora do Afonso Romano de Santana. A pessoa dependente emocional é a pessoa que mais espera. Ela não só espera do outro, ela espera o outro. Ela espera. Então, o Afonso Romano de Santana, ele dizia assim, ó, que quem fica à espera vê a vida coagular num instante. Ai, meu Deus. Sabe, tem coisas que eu gostaria de ter escrito? Essa é uma delas. Quem fica à espera vê a vida coagular num instante. E ele diz mais. Ele diz que quem se faz esperar brinca de Deus demoniacamente. Quem se faz esperar brinca de Deus demoniacamente. E óbvio que tem pessoas que não fazem isto por querer. Sim. Mas acabam fazendo até como forma de limitar esse grude, esse desespero. Outros fazem porque eles reforçam esse funcionamento. Aí sim, muitas vezes, parceiros abusivos, narcisistas, os narcisistas alimentam isto, vêm e vão, e se aproximam, e se afastam, e desenvolvem na pessoa um desespero que a pessoa nunca experienciou, vamos dizer assim. Então, no caso de casal, é muito indicado para quando isso está no casal, e a pessoa sozinha vê que só ela, que tem um gatilho sempre no outro, o casal poder fazer uma boa terapia de casal é fundamental. Então, atendimento individual, atendimento de casal, uma boa mentoria ou uma terapia em grupo, que eu vejo como o mais indicado pela riqueza, que é não só do conteúdo em si, mas da troca. E outra é principalmente do relacionamento. Porque o relacionamento que as pessoas desenvolvem, o relacionamento saudável, que as pessoas desenvolvem dentro de uma mentoria, tanto com a mentora como com os colegas, isto reforça um novo tipo de funcionar, um novo tipo de se relacionar. Quando você estava falando dessa história, estava na hora na minha cabeça, eu me lembrei dos 6 pilares da autoestima que a gente falou no último podcast. E eu fiquei imaginando o quanto que aquele filho, falando daquela relação, né, entre o filho e a mãe, mas que pode ser uma relação de casal, que poderia ser, né, qualquer tipo de relação, o quanto que ele teve que desenvolver aqueles 6 pilares. Com certeza. Autoaceitação, autoconfiança, coragem, perseverança, confiança tudo isso. Posicionamento. Tudo isso. Para tomar uma única atitude decisiva que poderia mudar todo o curso da vida dele. Exato. E no nosso curso,
tem um módulo chamado Como Você Entender, não me lembro como está colocado no curso, mas é como você entender os teus pensamentos, os teus sentimentos e o teu comportamento, que é baseado na terapia cognitiva comportamental, que é quando você começa a entender. Meus alunos têm esse entendimento, né? Não para sair sendo terapeutas, Sim. mas para ter o entendimento de como eles funcionam. Essa mãe pôde entender o que ela pensava sobre a saída. Eu não tenho valor, eu não sou importante. Agora, ela começou a entender que vazio era espaço livre para pela primeira vez na vida dela ela poder olhar para ela, porque ela gostava, para os programas que ela queria, para desenvolver amizades e, por que não, um amor, um novo amor. Por que não um novo amor? Bom, eu não sei se ela desenvolveu um novo amor porque ela descobriu o amor por ela. E a última notícia que eu tive dela, ela estava lépida e faceira e apavorada porque já estava na hora do filho voltar e que ela não sabia como é que ia ser ter ele de volta em casa. Porque agora ela tinha curso não sei do que, ela descobriu o online, ela descobriu e como é que ela ia fazer tudo isso. Então, esse módulo ajudou muito ela a compreender que o que mais desesperava ela não era ele ir embora, mas era o que ela pensava a respeito disso. E de acordo com o que ela pensava, como ela se sentia. E como é que ela acabava se comportando? Grudando. Prendendo. Prendendo, porque isso era prender, né? Amor é o contrário de prender. O amor é poder ser livre, né? Cris, obrigado por essa conversa. Sério, eu tô arrepiado. Eu acho que o pessoal de casa que está nos ouvindo deve estar arrepiado também, porque mexe com a gente, né? Mexe. Falar sobre esse tema mexe com a gente. E mexe porque para nós também angustia pensar a gente perder a pessoa amada ou você perder o amor da pessoa amada pela gente. É doloroso isso, gente. A gente entende o que é angústia, só que para algumas pessoas isso desregula. É como um alarme de carro, Rodrigo, que vem o sol, esquenta, ele dispara. Vem um vento, dispara. Cai uma folha em cima do carro, dispara. Isso se torna um inferno para a pessoa. É muito difícil para a pessoa. Então, as pessoas que dizem, é dependente emocional, tá louco, é dependente emocional, desqualificando, é porque não tem o entendimento do que seja sentir isso. É a mesma visão lá do viciado que você falou no começo, né? Exato. Como desqualifica uma pessoa que é dependente químico, uma pessoa que é dependente alcoólica, acha que a pessoa, ou um tabagista, né? Que também é uma dependência. E às vezes acaba desqualificando a pessoa porque acha que ela não sai daquele ciclo porque ela não quer ou porque ela é fraca. E aí o que a pessoa pensa? Eu tenho que me desfazer desta pessoa porque ela é tóxica. Não, às vezes é o teu funcionamento que está tóxico. Entende? Não é a pessoa. Porque do álcool é fácil, te livra do álcool. Do cigarro é fácil, te livra do cigarro. A pessoa nem sempre é a pessoa. Pode ser a pessoa, mas pode ser o afeto que você está sentindo e que não está sabendo como lidar. Então, muita gente chega e diz assim, eu quero me separar. Eu não aguento mais porque ele me faz sentir assim, 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 mas é ele... Não, meu ex também. E o meu outro também. E você vai ver, é um padrão de funcionamento. Não são só as escolhas. Mas você tem dedo podre, escolhe todo mundo igual. Não. Às vezes é o funcionamento da pessoa. Uau. Cris, obrigado
mais uma vez, por esse bate-papo, por essa prazer. conversa. Espero que tenha sido esclarecedor para quem está nos ouvindo e reforço o convite para você que está aí nos ouvindo, seja pela plataforma que for, convite para você que é uma mulher empreendedora, uma mulher bem-sucedida na sua carreira profissional, a participar de uma sessão análise de relacionamento com um especialista da equipe da Cris. São poucos horários, tá? É individual, é gratuito, mas precisa preencher ali alguns critérios que vai estar no link aqui embaixo. Clica no link, ali vai estar explicando bem certinho. Preenche o formulário, que daí alguém da equipe vai entrar em contato com você para agendar o seu horário, a sua sessão, se ainda estiver disponível, tá bom? Até o próximo episódio. Cris, obrigado. Prazer. Até lá.